As histórias apresentadas neste canal são obras de ficção. Qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência. Me diz uma coisa. Você já sentiu que sua vida estava acontecendo numa casa onde o ar não circulava mais? Já sentiu aquele tipo de silêncio que não é paz, mas aviso? Porque se já sentiu, você vai entender cada palavra do que eu vou te contar agora. Lisboa, 1970. A chuva batia nos telhados como se estivesse tentando derrubar segredos guardados há anos. E, dentro de uma casa grande demais para duas pessoas, Helena acordava todos os dias com a sensação de que sua alma estava mudando de lugar. Miguel, o marido, era desses homens que deixavam o corpo em casa, mas a presença ficava no trabalho. Ele voltava tarde, falava pouco, comia rápido, dormia rápido, vivia rápido demais para perceber que a mulher dele tinha parado por dentro. E você sabe, quando alguém para por dentro, é questão de tempo até que alguma coisa ou alguém a faça se mover de novo. Tudo começou com uma tempestade real, daquelas que arrancam telhas e empurram a água para dentro das paredes. Miguel, sem paciência para lidar com nada que estivesse fora do escritório, ligou para uma empresa de reparos. "Mandem alguém hoje", disse ele. E mandaram. O nome dele era Caio. Um homem que entrou naquela casa como quem entra sem saber que está atravessando uma fronteira proibida. Helena abriu a porta com o cabelo preso às pressas, a voz baixa demais, o coração rápido demais. Caio olhou para ela durante tempo suficiente para notar algo. Aquela mulher tinha uma tristeza bonita, daquelas que só quem enxerga de verdade consegue ver. "Bom dia", disse ele. Ela tentou sorrir. Não conseguiu direito. "O telhado ficou perigoso", ele falou. Helena apenas concordou e, enquanto ele subia as escadas, sentiu algo dentro dela se mexer como se uma janela tivesse sido aberta depois de muito tempo fechada. "E me fala, você já sentiu isso? Uma pessoa entrar na sua vida e, sem tocar, mexer no ar ao seu redor, como se o corpo percebesse antes da cabeça?" Nos dias seguintes, Caio voltou várias vezes. Ele precisava de medidas novas, peças novas, ferramentas novas, mas a verdade é que as visitas ficaram mais longas do que precisavam ser. Helena preparava café, ajeitava o vestido, soltava o cabelo, não intencionalmente, mas você sabe como essas coisas funcionam. Às vezes o corpo diz a verdade que a boca ainda não tem coragem. Caio não falava muito, mas observava tudo. Observava a forma como Helena segurava a xícara com mãos que tremiam levemente. Observava como ela desviava o olhar sempre que ele chegava perto demais. E observava principalmente o silêncio entre eles, um silêncio cheio, tenso, vivo. Um silêncio que só existe quando duas pessoas querem dizer algo que não devem. Miguel não percebia nada, talvez porque não queria perceber. Ele chegava em casa exausto, preocupado com contas, relatórios, clientes. O tipo de homem que acha que fidelidade é só não trair no corpo, mas você e eu sabemos que a traição começa muito antes disso. Um dia, o vento ficou mais forte e a chuva entrou pela janela do sótão. Helena subiu para ver o estrago e encontrou Caio lá em cima, com a camisa molhada pela chuva fina e o cabelo caindo sobre os olhos. A luz cinzenta deixava tudo mais íntimo do que devia. "Está frio", ela disse. "Eu posso fechar a janela?", respondeu Caio. "Não, fica assim." Ela não sabia por que disse isso. Talvez porque aquela brisa fria trazia a sensação de liberdade que ela não sentia há anos. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto a chuva fazia música do lado de fora. E o que aconteceu depois não foi planejado. Não foi pensado. Foi inevitável. Caio tocou o rosto dela, primeiro devagar, como quem pergunta: "Posso?" Helena fechou os olhos em resposta. E quando ela abriu de novo, percebeu que estava prestes a cruzar uma linha da qual não existe retorno. Mas é como eu sempre digo, ninguém cruza uma linha dessas no dia do beijo. A linha é cruzada muito antes, quando a alma já escolheu. Naquela noite, quando Miguel chegou, encontrou Helena mais silenciosa do que de costume. Ele perguntou se estava tudo bem. Helena disse que sim, mas a verdade é que, pela primeira vez em anos,
Ela não sabia se queria continuar sendo a mulher que ele esperava. E Caio foi embora tarde, mas levou com ele algo que jamais deveria ter carregado. A certeza de que aquela mulher já não pertencia à vida que tinha. E se você está aqui comigo até agora, ouvindo tudo isso, me diga uma coisa. Você realmente acredita que existe amor proibido? Ou acredita que existe amor que aparece tarde demais? Porque para Helena e Caio, o destino estava só começando a abrir a porta. E o resto eu vou te contar na próxima parte. Agora me diz você, até onde alguém consegue ir para sentir algo de novo? Até onde um coração cansado consegue se arriscar, quando a vida que ele tem já não é mais vida? Porque o que aconteceu depois daquela tarde no sótão não foi destino, não foi acidente, foi escolha. Escolha silenciosa, escondida, perigosa, mas escolha. E se você já escolheu alguém que não devia, sabe exatamente do que eu estou falando agora. No dia seguinte, Helena acordou diferente. Não era felicidade, não era culpa. Era algo entre as duas, como se ela tivesse lembrado que ainda era feita de pele, não só de obrigações. Colocou um vestido novo, amarrou o cabelo com cuidado e até passou perfume antes de descer para a cozinha. Ela não ia admitir, mas estava esperando que Caio voltasse. E ele voltou. Não porque precisava, mas porque depois do que aconteceu no sótão, ele sabia que não conseguiria ficar longe. Quando Helena abriu a porta, os dois ficaram alguns segundos parados, encarando um ao outro, como quem entende que já está do lado errado da história. Caio entrou devagar, como se a casa pudesse acordar mais cedo do que devia. Helena tentou manter distância, tentou ser educada, formal, correta, mas o corpo dela dizia outra coisa. E Caio, por mais que tentasse, não era cego. O telhado ainda tem infiltração, ele disse, como desculpa. Eu imaginava, respondeu Helena, como quem também precisa de uma desculpa. O silêncio que veio depois era tão denso que parecia tocar a pele. Caio subiu as escadas. Helena seguiu atrás, não porque precisava, mas porque queria. E às vezes o querer é mais forte que o dever. No sótão, ele estava de costas, observando a chuva escorrer pela madeira. Helena parou perto demais. Você já viu duas pessoas tentando fingir que não querem se tocar? É quase engraçado, é quase triste. Eles conversaram sobre coisas pequenas. O tempo, o material das telhas, a previsão de chuva. Mas cada palavra parecia carregada de um pedido escondido. Até que Helena parou. O coração dela batia alto demais. Ela respirou fundo. Caio. Ele virou devagar, e naquele olhar não tinha mais espaço para mentira. Só desejo e medo. Os dois se aproximaram tão lentamente que parecia que o tempo tinha medo de interromper. E quando finalmente se tocaram, não teve volta. O beijo, aquele primeiro beijo que não devia ter acontecido, não foi calmo, não foi puro. Foi necessidade. Foi alguém tentando viver o que nunca viveu. Foi alguém tentando lembrar que ainda existia. Mas, logo depois, os dois se afastaram como quem acorda de um sonho perigoso. Isso é errado, ela disse. Mas é verdade, ele respondeu. E você sabe, às vezes a verdade dói mais que o erro. Durante dias, eles tentaram evitar um ao outro. Caio chegava, trabalhava rápido, evitava olhar para Helena. Helena fugia, baixava a cabeça, inventava tarefas para não cruzar com ele no corredor, mas aquilo só piorava tudo, porque a tensão crescia, até que ficou impossível segurar. Miguel, sem saber de nada, avisou que faria uma viagem de 2 dias. O mundo ficou pequeno demais para Helena quando ouviu isso. Não porque queria trair, mas porque sabia que, se Caio voltasse, ela não teria forças para impedir nada. Naquela noite, a casa ficou silenciosa demais. Silêncio de porta aberta, silêncio de oportunidade, silêncio de pecado anunciado. E Caio, ele veio. Veio como quem tenta resistir, mas já perdeu. Quando Helena abriu a porta, os dois não disseram nada. Não havia frase possível para aquele momento. Ele entrou devagar. Helena deu um passo para trás. E as mãos se encontraram no meio do caminho. A sala estava iluminada só pelas lâmpadas douradas da parede. O relógio parecia respirar junto com eles. Quando Caio tocou o rosto dela, Helena fechou os olhos com a força de quem esperou anos por um toque que realmente dissesse algo.
Eles se beijaram de novo, dessa vez sem culpa, sem freio, sem mentira. O mundo lá fora desapareceu. A chuva fazia barulho na janela. E ali, entre sombra e luz, eles se entregaram ao que já estava escrito antes mesmo de começar. Depois, ficaram deitados no tapete vermelho, respirando devagar, como dois culpados satisfeitos. Helena sabia que tinha destruído algo, mas, pela primeira vez em anos, sentiu-se viva. E você, ouvindo isso agora, me diga: viver vale um erro? Ou erro é só o nome que damos ao que não tivemos coragem de assumir? Porque na manhã seguinte, Miguel voltou antes do previsto. E a história deles, bom, você já sabe. A casa nunca mais seria a mesma. E é sobre isso que eu vou te falar na próxima parte. Me diz a verdade sem se esconder de você mesmo agora. Quando alguém é pego no erro, o que dói mais, a culpa ou o medo de perder tudo o que conhece? Porque foi exatamente aí que a história de Helena, Miguel e Caio quebrou de vez. Miguel voltou um dia mais cedo sem avisar, com a mala na mão e o cansaço nos ombros. A chuva ainda escorria pelo vidro da janela quando ele abriu a porta e sentiu o ar pesado, diferente. Não era cheiro de comida, nem de produto de limpeza. Era outro tipo de cheiro, aquele que fica na casa depois que dois corpos se encontram onde não deviam. Ele andou pela sala devagar, como quem descobre um terreno minado. Viu o tapete um pouco fora do lugar, a almofada caída, a taça pela metade em cima da mesa. Subiu as escadas, abriu a porta do quarto e percebeu que não tinha ninguém. Era cedo demais para ela estar dormindo, tarde demais para estar fora. E foi aí que ele ouviu passos no corredor do andar de cima. Helena vinha descendo do sótão, ainda ajeitando o vestido, o cabelo um pouco bagunçado demais para uma tarde comum. Ela parou no meio da escada quando viu. O tempo parou junto. Você já viveu um momento assim em que o coração cai pelo corpo, mas o resto precisa continuar de pé? Foi isso. Você voltou cedo, ela disse, com a voz presa na garganta. Miguel não respondeu. Não perguntou nada. Apenas olhou para ela, de cima a baixo, como quem vê um estranho usando a pele de alguém conhecido. Desceu 2 degraus, passou por ela devagar e entrou na sala. Ela o seguiu, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Ele pegou a taça de vinho, cheirou, viu 2 copos, não um. Olhou para o teto, olhou para a porta de entrada e finalmente olhou para ela. Ele já foi? Perguntou, com uma calma que dava medo. Helena sentiu as pernas amolecerem. Miguel, começou sem saber como terminar. Não precisa me contar detalhes, ele cortou. Só responde. Foi por falta de alguma coisa que eu não te dei ou por vontade de ter o que eu nunca poderia ser? Essa é uma pergunta que quase ninguém tem coragem de responder em voz alta. Mas Helena não suportava mais mentir, nem para ele nem para si mesma. Foi porque eu estava morrendo por dentro, ela disse, encarando o chão. E ele me fez lembrar que eu ainda estava viva. A sinceridade às vezes é muito mais violenta que a mentira. Miguel riu, mas não havia humor ali, só cansaço. Então é isso, murmurou. Eu comprei casa, paguei contas, fiz tudo certo, e mesmo assim perdi você para um homem que veio arrumar telhado. Você já percebeu como, em algumas histórias, a frase mais simples é a que mais corta? Ele não gritou, não quebrou nada, não fez escândalo, só foi até o escritório, pegou um envelope, voltou e colocou em cima da mesa. Você vai sair desta casa amanhã, disse. Não porque eu quero te punir, mas porque não consigo mais olhar para você sem lembrar disso. Helena sentiu o mundo girar. A casa que sempre foi prisão, agora também era um lugar de onde ela seria expulsa. Naquela noite, ela dormiu num quarto de hóspedes, sozinha, ouvindo a chuva bater no telhado que Caio consertou. E, ironicamente, o teto estava firme. Quem desabava agora era ela. No dia seguinte, arrumou uma mala pequena, deixou vestidos, fotos, louças, tudo para trás. Miguel entrou no quarto, olhou rápido, sem fixar os olhos em nada. Não vou te arruinar socialmente, ele disse. Vou dizer que você foi passar um tempo com sua tia doente. Você sabe como funciona esse teatro. Obrigada, ela sussurrou, sem saber se era gratidão ou apenas reflexo. Não me agradece, ele respondeu. Só não diz para ninguém que foi por amor. Fica mais fácil para mim pensar que foi só fraqueza. E saiu. Às vezes o que acaba não é só o casamento,
é o respeito pela própria memória. Helena deixou a chave em cima da bancada da cozinha e saiu com a mala na mão. A rua estava molhada, o céu pesado. Cada passo parecia um adeus que ela não tinha preparado. Caio soube do que aconteceu por boatos. Um vizinho comentou que viu Helena indo embora com uma mala, outro falou que Miguel estava estranho no trabalho, até que ele decidiu ir até a casa pela última vez. Já era tarde, a luz da sala apagada. Ele bateu. Ninguém respondeu. Ele forçou um pouco, a maçaneta estava aberta. Entrou. Tudo estava no lugar, mas havia um vazio diferente, um silêncio sem dona. Subiu as escadas, foi até o sótão, tocou na madeira que consertou. Você consegue imaginar a sensação de ver o lugar onde algo nasceu e morreu ao mesmo tempo? Ele sentou no chão, encostou as costas na parede e deixou o corpo pesar. Não havia Helena. Não havia explicação. Só a certeza de que tinha chegado atrasado para uma vida inteira que nunca seria. Dias depois, encontrou com ela por acaso numa rua perto da estação de trem. Ela estava com outra roupa, outro corte de cabelo, mas a mesma tristeza bonita nos olhos. Você vai embora? Ele perguntou. Vou, respondeu. Para onde? Para longe daqui. Não sei ainda. Ele quis dizer, eu vou com você, mas engoliu. Porque amor também é entender quando o outro não tem forças para dividir mais um peso. Você se arrepende? Ele perguntou. Ainda assim. Helena pensou por alguns segundos. Eu me arrependo de ter esperado tanto para me sentir viva, respondeu. Mas não me arrependo de ter sentido. Eles se abraçaram como quem sabe que é o último. Não houve beijo, não houve promessa. Só um abraço longo, cheio de coisas que nunca seriam ditas. Ela entrou no trem, sentou perto da janela. E quando o vagão começou a se mover, Caio ficou na plataforma, diminuindo aos poucos. Você já viu alguém ficando pequeno pela janela enquanto a sua culpa aumenta? É isso. O trem foi embora, a cidade ficou. E a casa, aquela casa grande demais, voltou a ser só um prédio velho com paredes carregadas de memórias. Miguel continuou com a vida dele. Contou uma versão aceitável da história para amigos e família. Em público, era o viúvo de uma esposa viva. Em privado, era um homem que nunca entendeu por que a vida certa não foi suficiente. Helena foi trabalhar em outra cidade, cuidando de uma pequena pensão. À noite, quando a chuva batia no telhado, um telhado sem infiltração, sem Caio, sem Miguel, ela fechava os olhos e se perguntava se tinha feito a coisa certa. E você, no lugar dela, saberia responder. Caio voltou a trabalhar em outras casas, outros telhados, outros lugares onde a água insistia em entrar. Mas nenhuma madeira rangia como aquela. De vez em quando ele passava em frente à antiga casa de Helena e Miguel. Luz acesa, nova família, crianças correndo. O mundo seguiu, mas o coração dele sempre parava alguns segundos ali, como quem visitava um fantasma. No fim das contas, ninguém saiu ileso. Miguel perdeu a mulher que nunca teve coragem de amar direito. Helena perdeu a casa, o nome, a versão de si mesma que já não servia. Caio perdeu a chance de um amor inteiro e ficou com a metade mais difícil, a lembrança. E você? O que faz com as histórias que não deram certo? Esconde, chama de erro, de pecado, de fase, ou admite, pelo menos para si mesmo, que por um breve tempo aquilo foi a coisa mais verdadeira que você viveu. Porque no fundo é isso que essa história é. Não um conto de fadas, não uma lição de moral. É só um retrato do que acontece quando o amor chega atrasado, mas chega com força demais para ser ignorado. E se você ouviu tudo até aqui, talvez seja porque alguma parte de você também conhece o peso de amar sob o mesmo teto errado.